Oi, gente. Vamos lá, mais um vídeo. Dessa vez eu resolvi fazer algo um pouco diferente. Faz tempo que eu queria fazer uma ilustração um pouco mais invocada, porque geralmente eu faço o quê? Eu faço apenas pessoas, faço tipo várias coisas numa folha só, mas nada que tenha relação uma com a outra. E eu queria fazer algo com um fundo e que tivesse tipo uma história por trás, né? Essa era a minha intenção. Porque eu já vi outros artistas fazendo ilustrações realmente com significado e folhas inteiras ilustradas. E eu sempre tive muita dificuldade em fazer fundo, então é isso que me para um pouco. E aí eu resolvi fazer isso aqui, foi de uma forma um pouco mais... Não sei qual é a palavra, mais... cartoon? Acho que é cartoon o nome de desenho. Do que semi-realiza, que é o que eu geralmente puxo. Mas eu me diverti bastante fazendo, mesmo sendo algo que eu faço sempre. Eu achei que não tive muita dificuldade em fazer esse aqui. E a minha ideia pra ele foi basicamente o quê? Eu decidi que... Primeiro eu queria desenhar uma galinha. A minha ideia principal era desenhar uma galinha, porque, não sei, eu tava com vontade de desenhar uma galinha. E eu peguei e desenhei ela correndo, com um pincel na boca, e fiz uma menina atrás, correndo atrás dela, porque na minha cabeça a história era o quê? Que essa menina tava pintando o galinheiro dela, e a galinha correu com o pincel, e ela teve que correr atrás da galinha pra pegar, porque ela tava fazendo uma bagunça. Essa era a minha ideia. Sei lá, uma ideia meio boba, mas era isso que eu queria. Então foi isso que eu fiz. Foi esquisitinho ali nessa parte do corpo, porque era uma posição esquisita, não costumo fazer posições assim, mais dinâmicas, sabe? Como se realmente estivesse se movendo. E eu queria bem que a ilustração inteira tivesse um movimento nela, sabe? Realmente como se ela estivesse correndo. E queria que a galinha estivesse bem próxima, assim, da câmera, vamos por assim dizer, do ponto de vista. E eu acho que eu consegui fazer isso. E eu gostei bastante do resultado. Bom, ali vocês ignorem, minha gata passou. Na tela ela faz isso o tempo todo, gente. É normal, ignorem. E ali foi realmente meio complicadinho o corpo. Eu tive que fazer várias alterações. Não sei o que tava de errado, eu acho que era o posicionamento da cabeça. Eu acho que a cabeça tinha que estar mais pra baixo. Só que depois que eu já tinha feito a cabeça, eu gostei. E aí teve esse erro. Por quê? Eu não tive vontade de mudar ela pra baixo porque eu fiquei com medo de não conseguir fazer o rosto do jeito que eu tinha feito antes. E eu ainda modifico esse rosto depois, porque esse sorriso ele não vai ficar assim, eu vou trocar. E ela vai ficar com outra cara. Mas os olhos e o nariz eu tinha gostado, eu não queria mudar tudo isso mais pra baixo e correr o risco de eu não gostar do rosto. Então acabou que eu tive que modificar um pouco ali na roupa dela, na posição que ela tava, por causa disso. Mas eu vou trabalhando aos poucos, né? Com a pose até deixar ela do jeito que eu gosto. Eu sempre faço assim, nunca acho que de primeira que eu gosto da pose certinho. Então ali eu tava decidindo ainda que roupa que ela ia estar, se ela ia estar com uma roupa comprida ou se ela ia estar com um macacão mais curtinho. E eu esqueci de mencionar que ela era uma criança. E quando eu fui fazer esse corpo, eu achei que ela ficou com uma cara não, mas um corpo de adulta e eu tava sentindo ódio só. Então foi necessário fazer alguns ajustes ali pro corpo realmente parecer um pouco mais infantil. E ali eu faço esse braço aí, mas eu acho que eu modifico o braço também. E ali vocês podem ver que eu já mudei o macacão dela pra um macacão curto, tava um macacão comprido. E eu gostei mais assim. Mudei também ali a boca dela, porque eu achei que sorrindo não parecia tão dramático, era pra ela estar desesperada atrás da galinha que tava sujando tudo. E eu gostei mais assim mesmo. E eu tava me divertindo muito nesse desenho, gente. Não sei porquê, era algo besta, mas eu tava me divertindo. Aí ali eu fiz o galinheiro. Nunca tinha feito nada assim antes, então eu tive que procurar uma referência. E eu achei que ficou tão bonitinho. Mas pareceu meio que uma casinha. Acho que a janela ali talvez não deveria ter sido colocada, só as gradinhas mesmo. Mas eu achei que ficou bonitinho. Então eu relevei. E pro fundo, o que acontece? Eu decidi fazer, acho que agora, isso, eu fiz uma... Como que chama? Tipo uma fumaça saindo atrás delas, como se elas tivessem realmente saído correndo e levantado poeira. Só que eu não sei se essa foi a minha melhor opção, porque eu fiz a galinha da mesma cor, praticamente, que essa poeira que levantou. E talvez tenha ficado um pouco, tipo, tudo muito misturado. Mas é aprendizagem pro próximo. Eu gostei ainda assim de como ficou, então não achei tão relevante assim.
Vou levar em consideração na próxima vez, mas não quis mudar, não. Eu poderia ter colocado a cor dela mais escura depois, mas eu já tinha feito todo o acabamento, né, na folha e não tive vontade de mudar. Bom, e aí eu tentei fazer com aquarela. E pra quem não sabe, o sketchbook não é pra aquarela, então ele fica mais manchado. Mas eu queria que essa folha ela realmente tivesse uma aparência bastante textura. Que às vezes eu faço ilustração e eu tenho pra mim que fica muito liso, sabe? Faltando mesmo uma textura. Depois de passar a aquarela, vocês vão ver que eu vou usar o lápis pra dar textura em tudo. Tudo mesmo. E eu não sei se eu gostei ou não. Estou ainda dividida nessa opinião. Mas não ficou ruim. É só que eu não tinha feito antes, então não tenho certeza ainda da minha opinião. E eu quis fazer essa folha com tons mais terrosos. Não sei porquê, eu acho que coisa do campo combina com tons terrosos. Não sei, é o que vem na minha cabeça. Acho que a única coisa que saiu um pouco disso foi o vermelho, que é a cor que ela tava pintando o galinheiro. Que toda essa sujeira aí na galinha e nela vai ser vermelha. E aí eu achei que chamou talvez muita atenção pra isso e tirou da galinha que tem a... Não sei qual é o nome daquela crista? Acho que é a crista da galinha. Então achei que roubou um pouco a atenção e eu teria feito de uma outra cor. Eu tinha pensado em fazer em amarelo, mas eu achei que ia ficar muito misturado com o tom dela. Então talvez eu devesse ter feito outro esquema de cores. Mas não foi nada que, fez eu odiar o desenho nem nada. Só coisas que eu deveria levar em consideração da próxima vez que eu for fazer. E aí eu pintei todas as manchinhas, né? Que eu aproveitei tudo que eu tinha pra pintar da mesma cor pra eu fazer uma quantidade de aquarela suficiente. E ali eu fui pintar o céu. Minha tinta azul pra ajudar acabou nesse meio tempo. Sabe quando você faz uma quantidade de tinta de uma cor específica e aí acaba, você fala, e agora? Aí eu tive que acrescentar mais água. E torcer pra dar tempo. Pra dar o suficiente. Eu consegui, ficou meio manchado, não dá pra vocês verem dessa posição, então deixa assim, vamos relevar. Bom, agora eu acho que é a hora que... Não, mentira. Eu comecei a fazer a textura com o lápis, mas eu desisti e eu voltei pra pintar. Que eu nunca tenho certeza do que eu vou fazer primeiro, eu acabo fazendo um pouco, aí eu volto. É assim mesmo. E ali eu fui fazendo algumas marquinhas na galinha pra dar mais textura, pra já começar. E já aproveitei esse mesmo tom que eu usei, que era um pouquinho mais laranja, pra pintar o pezinho dela. E aí eu vou terminando já de pintar praticamente. Depois que eu pintar, eu vou contornar tudo de novo. Então, eu vou deixar terminar essa parte. E na hora que eu for fazer os detalhes com o lápis, eu volto. Bom, aí eu comecei a fazer os detalhes que eu disse. Nesse vermelho não dá pra perceber muito, porque era um tom muito parecido com o que eu tinha ali. Eu tava sem um vermelho mais escuro que isso. Mas ali nas moitas eu fiz uns risquinhos. E foi basicamente isso que eu fiz no desenho todo. Na galinha em específico, que foi a minha favorita, eu rabisquei vários risquinhos, porque eu queria uma textura. Eu fiz isso nela inteirinha,
sem muito noção do que eu tava fazendo. Eu não queria preencher tudo, mas eu queria fazer alguns risquinhos consideráveis. E eu achei que deu realmente toda uma diferença pra como ela tava antes e como ela tá agora. Então, nela eu gostei. O problema foi no resto da ilustração. Eu não sei se eu deveria ter feito em tudo. Em específico na nuvem de fumaça ali atrás dela, né? De poeira, perdão. Porque realmente eu achei que ficou muito, sabe? Ali nos montinhos eu até gostei, sabe? Nos morros ali atrás. Mas o problema eu acho que foi realmente a poeira. Eu faço um pouco no céu em algum momento. Não sei se eu já fiz, acho que eu não fiz ainda. Não, eu fiz. Fiz sim. Esqueci de gravar essa parte. Enfim. E aí eu fiz na poeira. E não sei bem o que eu penso, mas ficou assim. Até gostei pra uma das primeiras vezes que eu tô fazendo uma ilustração, sabe? Acho que se eu fiz 5 no total foi muito. Eu gostei. E eu espero que vocês também tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.